Tem tudo a ver com, claro, tem que ter a ver com aquilo que nós estamos vivenciando nesses 37 dias. Ainda falta aí 15 dias pela frente. Mas eu já estou pensando nos últimos dias, vai ser depois, né? E depois? E depois? Que é quando acaba. E aí? Mas a palavra que Deus colocou no meu coração hoje traz uma reflexão para a nossa vida. Eu gostaria de perguntar aos meus amados irmãos: o que é que diferencia um crente de um crente? Melhor dizendo, pode ser um crente de um crente. E o que diferencia cristão de cristão? O que é que você acha que diferencia cristão? Quando eu falo cristão, eu falo em toda ou qualquer outra religião, qualquer outra pessoa, qualquer outro tipo de credo que acredita que Jesus Cristo, acredita em Jesus Cristo, não é? Ai de você de não chamá-los de cristãos. Mas o que diferencia? O que será que diferencia? O que nos diferencia uns dos outros? Se todos tivessem testemunho e prática, o que é que nos diferenciava? O Espírito Santo. Pode ser, mas o que diferencia? Diga aí, Ângela. E o que te diferencia de antes? Além desse buscar, além desse buscar, o que é que você nota que você tem diferente de antes? Além de, não estou falando da parte de modificar a sua forma de andar e de ser, mas dentro de Ângela, o que é que difere? O que é que você diferencia principalmente? Como é que você enxerga as coisas hoje em relação a antigamente? Enxerga da mesma forma? Por quê? O que é que mudou? Sim, e vai mudando. Você acha que a forma de enxergar o mundo mudou? A forma de enxergar as situações mudou? Mudou. Exatamente. O que a principal coisa que nos diferencia entre cristãos é a forma como nós enxergamos as coisas. É. Por isso que o Deus falou ali o Espírito Santo, realmente que faz sentido. É o temor que nós temos. A, a visão, a visão que um crente, o que diferencia-nos, nós, entre nós crentes, entre cristãos, também a forma com a qual nós enxergamos as coisas. E porque enxergar as coisas é uma condição importantíssima para o crente. Enxergar as coisas como são e não como nós pensamos que ela é, ou como nós a vemos, ou como ela se apresenta para nós. Quando nós somos do mundo, ou aqueles que lá estão, ou os diferentes cristãos, inclusive dentro da própria igreja, eles enxergam as coisas como elas se apresentam. Eles enxergam as coisas como ele pensa que é. E muito de nós, ou melhor dizendo,
mudando a frase, todos nós deveríamos olhar as coisas como elas de fato são. Mas para enxergar as coisas como de fato são, é necessário que nós tenhamos uma coisa que vai mudando à medida em que nós vamos utilizando dela, que nós vamos aprendendo a usá-la e que nós vamos lendo a palavra e que nós vamos buscando de Deus, que é a visão espiritual. É a visão espiritual. E eu quero abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14, da igreja de Laodiceia. Diz assim, esqueci meu óculos. Não, ele não diz isso. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Olha o que estava acontecendo com a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era igreja. A igreja de Laodiceia não era uma igreja apóstata. A igreja de Laodiceia não era uma igreja fria. Muito pelo contrário. Diz que antes ela fosse fria ou quente. Mas era uma igreja morna. Agora tinha uma coisa que diferenciava a igreja de Laodiceia. É que a igreja de Laodiceia, ela não tinha visão. Ela não enxergava. Não conseguia enxergar. E visão é o que todo crente deveria ter. Visão espiritual deveria estar, e deve estar, e na verdade está, ligado a ter ou não ter o Espírito Santo de Deus. Ou porque não é ele que diz, João diz que a unção do santo permanece em vós, e não há necessidade de que ninguém vos ensine nada, porque o Espírito dele que permanece em vós vos ensinará todas as coisas. Então nós temos visão, nós temos o Espírito Santo e nós temos visão espiritual. E visão espiritual não é ver ou aquilo que aquela coisa se apresenta. É muito fácil chegar alguém aqui, chegar uma senhora aqui, vestida como prostituta, e nós olharmos para ela e dizemos, ali tem um espírito de prostituição. Isso não é visão espiritual, uma vez que qualquer pessoa do mundo sabe que aquela pessoa lá está. Visão espiritual, ela não ocorre depois que as coisas acontecem. Aí é muito fácil, todo mundo viu. Eu sabia, olha, Deus tinha me avisado. Aí essa história de Deus tinha me avisado tem uns certos pormenorizinhos. Se Deus te avisou, por que você não fez nada? Né? E ele avisou para quê? A visão espiritual, ela não é simplesmente o fato de nós enxergarmos anjos, enxergarmos visão, termos sonhos, termos profecia. A visão espiritual serve para quando nada disso ocorre. Quando não tenho visão nenhuma de anjo. Quando anjo nenhum vem para mim me avisar.
quando eu não ouço voz nenhuma, mas tem alguma coisa ali que eu preciso ver com os meus olhos espirituais, que eu preciso enxergar com os meus olhos espirituais. Agora nós estamos acostumados, já vindo aí, eu venho aí de uns 30 anos, enxergando com esses olhos, não é? E eu só sei enxergar com esses olhos. E agora eu ouço na igreja que eu preciso observar com os olhos espirituais, que eu não estou acostumado. A igreja de Laodiceia, olha o que ela diz. Ela diz que ela é rica, sou rico, eu estou enriquecido, não me falta nada, eu tenho absolutamente tudo. A igreja tem absolutamente tudo. É a típica, a igreja de Laodiceia é a típica pessoa que não consegue enxergar-se a si mesmo. Visão espiritual para a vida de outra pessoa também é outra coisa muito fácil. Difícil, e eu falo por mim, difícil é visão espiritual para a minha vida. Me enxergar os meus problemas, e saber o porquê que as coisas estão acontecendo na minha vida. É muito fácil olhar e ter visão espiritual na vida de qualquer um de vocês. Olhem a visão que eu estou tendo. Agora, ter a visão da minha própria vida, para mim, sou rico, não me falta nada. Mas a palavra do Senhor sobre a igreja de Laodiceia era terrível. Eu sou rico, eu não me falta nada, estou enriquecido, e o Senhor chama essa igreja de desgraçada. Sabe o que é desgraçada? Ela é rica, enriquecida, não falta nada nela, você olha para ela, não falta nada, mas lhe falta graça. É igreja e falta graça. Mas como é que nós, sendo igreja, nos falta graça se nós somos salvos pela graça? Não deveria faltar graça para os que são salvos. Os que são salvos não são desgraçados, são agraciados. Por isso são salvos. Mas essa igreja, e que Deus escreve, que Jesus escreveu uma carta para essa igreja, ele a chama de igreja sem graça. Por que ela é igreja sem graça? Porque ela não enxergava. Porque ela não tinha visão espiritual. Porque ela não conseguia enxergar um palmo diante do seu nariz. Porque ela não conseguia enxergar, não é porque ela não conseguia enxergar a igreja de Sardes, não é porque ela não conseguia enxergar a igreja de Filadélfia, é porque ela não conseguia enxergar-se a si mesma. Aí ela era uma desgraçada. Quando a igreja, e nós somos igrejas, não conseguimos enxergar nós mesmos, quando eu não consigo enxergar a mim mesmo, eu sou um desgraçado. Por que eu sou um desgraçado? Porque como é que eu posso pedir perdão? Como é que eu posso me arrepender se eu não me enxergo? Como é que eu posso me arrepender se eu não enxergo os meus defeitos? Como é que eu posso me arrepender, chegar ao arrependimento para a salvação, se eu não perceber onde eu estou errando e onde eu preciso mudar e onde eu preciso alterar? Essa é a primeira parte. A visão espiritual para olharmos para nós mesmos. Olharmos para nós mesmos. Eu, durante muito tempo, Jesus do céu, eu me sentia os binóculos de Cristo.
Eu me senti os binóculos de Cristo. Através de mim, Jesus Cristo via a terra. Era, Laura. Era. Eu me sentia binoclinho de Jeová. Pois é. Porque eu achava, não, porque eu que determinava o que era santo e o que não era. Eu tinha um posto. Eu determinava. E eu achava, e eu julgava. Só que o meu julgamento e a minha forma de enxergar as pessoas não permitiu que eu enxergasse-me a mim mesmo. Eu tinha visão espiritual para tanta gente. Eu tinha visão espiritual para as pessoas. E me faltava visão espiritual para eu me enxergar. Para eu me ver como eu era, como eu sou. E eu me sentia, e por isso eu me sentia acima das outras pessoas, já que eu era o binoclinho de Jeová, eu estava acima das outras pessoas. E se a pessoa não tivesse no meu nível, essa pessoa não era nada. E era muito fácil julgar as pessoas. E é muito fácil apontar as outras pessoas. É muito fácil enxergar as outras pessoas. Mas e a visão espiritual para nós? Por que João Paulo não olhava como, ao contrário da igreja de Laodiceia, e via que era um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Eu já contei aqui diversas vezes, por que aquela pessoa que orou para que a pastora não casasse com o pastor Tiago não orou com a mesma intensidade para o seu próprio casamento? Só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Só que nós somos assim. Nós somos assim. E a palavra de Deus é muito clara quando ela fala principalmente desse aspecto. Ele diz para os fariseus para não colocarem as pessoas sobre um jugo ou sobre um jugo que nem eles mesmos conseguiriam suportar. E eu não enxergava isso. O que me diferencia hoje, João Paulo de hoje, para João Paulo de 2005, 2006, 2007, 2008. É que hoje, não é que eu mudei 100% e hoje não, ainda foram anos de aprendizagem, eu ainda estou me esvaziando. Né? Eu já não sou mais o binoclinho de Jesus. Já não me sinto o binoclinho de Jesus. E pelo contrário, eu hoje me coloco na mira de Jesus. Na mira de Jesus. E eu me coloco juntamente com todos vocês. Porque todos nós estamos na mira. Mira laser de Jesus Cristo ali, na nossa testa. E nós somos todos iguais. E se a gente não tem visão espiritual para nós mesmos, a gente cai. E é a pior queda, que é a queda que a gente não vê.
Se eu não olho e percebo que minhas atitudes não estão coerentes com o cristianismo e com a palavra de Deus, eu caio e não percebo. É aquilo que a Ângela falou. Tudo aquilo que eu acho, mas isso não vai ofender Jesus Cristo. Isso eu fazia na época do mundo. Hoje a minha visão tem que ser diferente, mas é sobre mim, não é sobre as pessoas. Cada uma tem a sua visão. Cada uma tem a sua visão espiritual. E então, se eu tenho essa visão espiritual e eu passo a perceber as coisas que me cercam, e eu começo a perceber que diante da palavra de Deus, as minhas atitudes, os meus atos e a minha vida está errada, não tem como eu esconder este erro embaixo do tapete. Eu tenho que enfrentar o meu problema. Eu tenho que enfrentar, dar uma solução. Eu não posso mais continuar errando, porque agora eu tenho o Espírito Santo de Deus. Porque agora eu tenho visão espiritual. E eu sempre digo, já disse várias vezes aqui, em diversas vezes, que eu não aceito profecia de qualquer pessoa. Por uma questão, por uma lógica, é mais por lógica. Eu sei que Deus pode usar, e eu reconheço quando Deus usa, até um jumento. Portanto, pode usar a mim, mesmo diante dos meus erros. Deus usou um jumento. Mas, caramba, olha que coisa sinistra. Deus abre a minha visão espiritual e me traz uma revelação para a tua vida que está errada. Tremenda. E para a minha. Deus não está preocupado com a minha vida? Então, a partir desse ponto, eu acho que não. Eu começo a achar que não. Então, antes de Deus me usar com profecia para a vida de alguém, eu peço a Ele que use-me a mim com profecias para a minha vida. Porque é a palavra dele, tira a trave dos teus olhos. Antes. Antes, não é depois. Então eu não aceito qualquer pessoa dizer, Deus tem João Paulo, Deus está querendo dizer para você. Eu digo, mas meu irmão, deixa Deus dizer antes para ti. Vai consertar a tua vida. Claro, lembrando que eu falei aqui que Deus pode usar até uma jumenta. Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer, independente da vida de quem quer que seja. Deus não está preocupado com tua vida. Deus usou uma jumenta, pode usar qualquer um de nós. Deus não está preocupado com a nossa vida e nem nossa vida é empecilho para Deus usar. Não é empecilho para Deus usar. Deus chamou Ciro de meu servo. Chamou Balaão de meu profeta. E falou através de uma jumenta. Usa o diabo até para abençoar. Deus faz como Ele quer, da forma que Ele quer. Mas a palavra dele nos dá critérios para que nós não evitemos de sermos enganados. Amém? Então a primeira coisa da visão espiritual que Deus falou comigo hoje de manhã foi sobre a visão de nós enxergarmos a nós mesmos. Antes de sermos os binóculos de Jeová. Antes de sermos os radares santos. Pecado. Antes na minha vida. E quando eu enxergo o pecado na minha vida, eu tenho que extirpar. Eu tenho que retirar. Porque eu estou vendo. A minha conduta, a minha ação, a minha forma de ser, a minha forma de agir, não condiz com a pessoa que tem visão espiritual. O segundo ponto
da visão espiritual, e é aquilo que eu falei logo no princípio, nós enxergamos as coisas como elas são, não como elas aparentam para nós. A coisa mais difícil dentro da visão espiritual é você saber o que danado está acontecendo. O que danado está acontecendo? E aí eu já usei a jumenta e já usei Balaão, vou usá-lo como exemplo também. Espero que todos vocês conheçam a história de Balaão e de sua jumenta, que ele foi para amaldiçoar o povo de Israel. E a jumenta via um anjo. E cada vez que ele ia, o anjo se colocava no meio, na frente, e a jumenta via o anjo e ia por outro lado. E Balaão queria que ela fosse por aquele caminho e espetava a jumenta e botava pelo outro caminho e aparecia o anjo no outro caminho, até que a jumenta falou, né, com Balaão, colocando Balaão de volta no lugar dele. Ali, eu olho para essa história e observo o seguinte: havia um impedimento de Balaão de seguir o caminho. E Balaão não conseguia enxergar o que é que estava impedindo. A jumenta dava meia volta e ia para o outro lado. A jumenta via, Balaão não via o que é que estava acontecendo. Para ele, a situação era que a jumenta estava ao revés, a jumenta estava ao contrário. Mas o que nós sabemos, pela visão espiritual, era um anjo que impedia. E um dos grandes problemas da visão espiritual é nós sabermos quem é que está impedindo o andar da carruagem. Quem é que está se interpondo no caminho? Será que é a jumenta atrevida e rebelde? Ou será que é Deus que está impedindo o negócio? Mas aí essa visão é muito fácil. Se for para o meu bem, é Satanás. Se for para o meu mal, aí é Deus. Essa visão é fantástica, todo mundo sabe. Entendeu não, Ângela? Você botou uma cara assim. Se aquela coisa que estiver impedindo algo bom, é o diabo que impediu. Agora, se estiver impedindo algo ruim, aí foi Deus. Né? Olha, você não vai naquele avião da primeira classe, você ganhou um avião de primeira classe, ou então uma viagem no ônibus, no autocarro. Aí você vai dizer, o autocarro é coisa de Satanás. Eu vou de avião, porque foi Deus, Deus é de avião. Essa é a visão, isso é a visão espiritual que as pessoas usam dentro da igreja. Quem é que estava impedindo Balaão de fazer a sua jornada, de seguir a sua jornada? Era a jumenta ou era Deus? E às vezes nós achamos que muitas das coisas é Satanás que se interpôs na nossa frente. Quando as coisas não correm bem, como nós gostaríamos. E não enxergamos às vezes que é Deus que está se interpondo no nosso caminho para fazer cumprir a vontade dele e não a nossa. E aí, João Paulo, como é que eu enxergo isso? Como é que eu enxergo isso? Como é que a gente enxerga isso? Só existe uma forma, tanto para a primeira visão que eu falei, quanto para essa segunda visão que eu falei. Oração, busca e intimidade. Oração, busca e intimidade. Mas a oração, ela também, a busca, a oração, o jejum, ou seja lá o que você faça, ela também não é garantia de que nós vamos ver alguma coisa. E nem é a garantia de que nós saberemos de todas as coisas. Daniel orou, jejuou 21 dias.
orou. E no momento da oração dele, antes dele começar a orar, Deus enviou o anjo para dar resposta. E no capítulo 9 ele diz a Daniel, Daniel, olha, antes de tu começares a orar, eu fui enviado para trazer a mensagem, mas o príncipe se interpôs entre mim e ti, para não fazer chegar, ou seja, o principado se interpôs entre o anjo e a resposta. E aí entra na terceira questão da visão espiritual, que é exatamente essa visão que nós devemos ter absolutamente, que é enxergar as coisas como elas de fato são. O que é que está acontecendo? No momento em que eu estou orando, no momento em que nós estamos buscando, o que está acontecendo dentro desses 37 dias de busca de primícias? O que é que está acontecendo? Milhares de coisas vão acontecer. Muitas delas para nos impedir de continuar, impedir de avançar. E a gente tem que estar atentos. Nós temos que estar atentos a esse tipo de situação para entender como ela de fato é. Que no momento em que nós estamos, olha, eu chego aqui todo dia às 9 horas, não é, Laura? Aproximadamente 10 para 9 a gente está chegando aqui. Mas o que o inimigo não quer, graças a Deus eu não tive problema nenhum durante esse dia, mas o que o inimigo não quer é que a gente chegue. O que o inimigo não quer é que a gente ore. O que o inimigo quer, na verdade, é que a gente se desestimule. É criar situações mentirosas para nos fazer desistir. E a gente olha, estamos em 22 dias, não é? De oração, 22 dias de oração. Coisas tremendas já aconteceram aqui, nesses 22 dias de oração. Coisas tremendas. Resposta das orações feitas neste lugar. Resposta das nossas orações, do nosso caderninho de oração ali que tem letra que eu nem entendo, mas eu digo, Senhor, tu sabes ler, Senhor. Lê para mim esse negócio e dá a resposta de oração a esse povo. Mas eu sei que Deus está ouvindo o clamor feito neste lugar. Mas você acha que o inimigo está se agradando disso? De uma igreja que se levanta para orar? Você acha que o inimigo vai gostar disso? Nós estamos clamando aqui dia a dia. Desde que nós começamos aqui, nós estamos clamando dia a dia por visão espiritual. Eu acho que essas primícias é a primícia da visão espiritual. Todo mundo que chega aqui ora pela visão espiritual, pelo despertar, pelo avivamento, pelo despertar das famílias, reconhecer. E depois, e como resposta dessas orações que nós estamos fazendo aqui todos os dias, vê quem levantou. A Mônica levantou-se. Resposta das orações. Se levantou e reconheceu. Vê Ângela chegando aqui de 9 horas da manhã, meu Deus do céu. É resposta de oração. Vê a irmã saindo do hospital, mas vou lá passar minha 1 hora orando. É resposta de oração. Fazer João Paulo pular da cama de 8 horas da manhã é resposta de oração. Cada um de nós estamos fazendo o nosso esforço. Lembra que aquilo que eu falei logo no princípio, de que não vamos dar a Deus aquilo que não nos custe nada. Sabe, quando a pastora Maria disse assim, vamos fazer as primícias. Vamos fazer as primícias.
E então, como é que vamos fazer essas primícias? Como é que nós vamos passar esses dias todos? E aí eu disse uma coisa para ele, disse, olha, pode me colocar aí o dia todo, porque se ninguém aderir à campanha, pode me colocar o dia todo aí, que eu vou estar o dia todo aí. E uma coisa eu sei, o meu aluguel Deus proverá. Não foi isso que eu disse a você? Eu disse, olha, bota aí, eu não trabalho, eu não vou de 8 da manhã, eu não tenho que sair de 8 da manhã, tenho que estar lá no escritório às 10, tenho que pegar o comboio das 8h20, coloca aí, eu vou estar aqui na igreja, e Deus proverá o meu aluguel, Deus proverá. Quero nem saber. Menino, Deus proveu até uma passagem para a Espanha. Com tudo, fui para a Espanha, fui para Salamanca 5 dias, fui para Barcelona. Meu Deus do céu, Deus proveu além do que eu imaginei. E isso é resposta de oração. É resposta de oração. E eu disse para a pastora Maria, eu disse, olha, não vou. Vou, a gente está orando tanto. A gente está orando tanto para que Deus levante pessoas. Deus levantou pessoas de fora e nos abençoou. Eu vou desfrutar mesmo dessa bênção. Vou desfrutar. Uma semana de férias com tudo pago. Maravilha. Então nós temos que enxergar as coisas que estão acontecendo nessas primícias. As coisas que estão acontecendo em nossa vida. Mas a primeira coisa que nós precisamos ter é visão espiritual. Meu amado, que nessas primícias, que ao fim desses 30 e tantos dias, todos nós possamos sair daqui com a visão equilibrada, ou melhor dizendo, equilibrada não, calibrada, no maior nível. Saiamos daqui olhando não apenas para os outros, mas para nós. Não é consertando não os outros, mas primeiro a nós. Eu quero me consertar primeiro. Eu quero me lapidar primeiro. Quero que Deus comece a lapidação por mim. E cada um de nós sermos exemplo em absolutamente tudo. Em absolutamente tudo. Em todas as coisas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E é isso que Deus quer de nós. Então, meus amados, que nós possamos buscar a Deus. Buscar a Deus. E eu quero só para encerrar, falar, não vou nem buscar lá que é para não coisar muito. Falar, vocês também conhecem essa história, se não conhecem, vai passar a conhecer agora. Quando Eliseu estava no monte, e o exército inimigo cercou o monte em que eles estavam, e levantando-se Eliseu e o seu servo tremeu, quando viu o exército do inimigo acampado ao pé do monte. E o que foi que Eliseu disse para Geazi? Quem lembra? O que foi que aconteceu? Não precisa lembrar o que ele disse, mas o que é que aconteceu nessa história? Ele orou para que abrisse os olhos e para que ele visse o quê? Qual é a frasezinha que diz? A frasezinha tem que lembrar, minha gente, pelo amor de Deus. A frasezinha tem que lembrar. Maior conosco do que os que estão com eles. Maior é o exército que está conosco do que os que estão com ele. Esse é o exemplo fantástico. Fantástico. E abriu os olhos de Geazi. Abriu os olhos de Geazi.
Abriu os olhos de Geazi. E Geazi viu, o servo de Eliseu viu, um exército tremendo, exército celestial. Exército celestial. Agora, minha grande pergunta é: Eliseu estava vendo aquele exército? Não. Também acho que não. Não está escrito isso. Eliseu não estava vendo exército nenhum. Aquele que tem visão espiritual, ele não vê com os olhos carnais. Ele sabe. Ele sabia. Eliseu não via, mas ele sabia. E ele orou com fé para que aquele que nem sabia e nem via pudesse ver. Aquele que faz todas as coisas por nós, que nós não vemos com os nossos olhos, nós temos que saber que Ele está fazendo e está operando nesses dias. Ele está operando, os anjos de Deus estão nesse lugar. Eu não vejo. Meu Deus do céu, eu preciso de óculos para ver aqui, imagine para ver o espiritual. Mas eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza absoluta, de que Deus está colocando os seus anjos. Deus está colocando os seus anjos guerreando por nós. Deus está colocando os seus anjos de forma a nos dar, a cada oração feita neste lugar, a cada pedido feito ali naquele livro. Porque Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, está honrando, não vai honrar, está honrando a nossa fé. A fé daqueles que se levantaram e fizeram um pedido, porque crê que a oração feita neste lugar. Porque Deus sabe, oh Deus do céu, a intenção dos nossos corações. Deus sabe, oh Deus, das coisas maravilhosas que Ele tem preparado para cada um de nós. Agora nós, todos nós, precisamos saber. Precisamos saber que isto aqui não é uma brincadeira. É um campo de batalha. É um campo de batalha e maior. É o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. E já passo a palavra ao pastor Tiago. Senhor, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, vem sobre as nossas vidas, ó Deus, e nos dá visão espiritual, Deus, para enxergarmos aquilo que está além, Deus, para enxergarmos, ó Deus, as tuas grandezas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Retira, Pai, tudo aquilo que o inimigo tem levantado, Deus, contra a tua igreja, Deus, para impedir as orações feitas neste lugar, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, coloco os teus colírios espirituais, Senhor, sobre os nossos olhos. Goteja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E faz, Senhor, enxergar aquilo que nós não estamos enxergando, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Nos dá ousadia, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dá sabedoria, nos dá direção, Deus. Deus, levanta, Senhor, e dá força, Senhor, a Laura. E dá força a Luzia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essas duas, ó Deus, que Tu levantaste como mulheres de oração nesta casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, honra a Deus a fé dessas duas mulheres, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que tem se doado, Deus, a Tua casa, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Honra, Deus, a fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Livra-as, Senhor, em nome do Senhor Jesus, das ciladas de Satanás. Abre, Pai, os olhos espirituais dessas duas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que o inimigo não lance setas, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Honra, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca a Laura e a Luzia, Senhor, numa posição, Deus, de honra em Tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Coloca os Teus anjos, Senhor, sobre a casa dessas duas mulheres, ó Deus. Coloca os Teus anjos, Senhor, guerreando em nome do Senhor Jesus Cristo. Com os filhos da Laura, Deus, com o filho da Luzia, em nome do Senhor Jesus. E dá vitória, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma conta, Senhor, das situações, em nome de Jesus. Porque assim, Deus, como disse Neemias, nós estamos fazendo uma grande obra, Deus. E nós não vamos parar, Deus, por nada. Por nada, Senhor. Estamos fazendo uma grande obra, Deus, e não vamos parar, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Por isso nós colocamos em Tuas mãos, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastora Maria. Eu só queria dizer que Deus tem dado essa visão a mim, a Luzia, mas aquela visão que nos faz ver as maravilhas que Ele está a fazer, que Ele tem colocado, mas Ele nos tem dado uma visão que nos faz ver quando o inimigo vem contra nós. Ele está provendo de uma maneira tremenda nas nossas vidas. Nós hoje tivemos um dia terrível, foi Luzia. Faltou-nos a força, vieram dores, más notícias. Nós estávamos aqui, já é a segunda vez que isso acontece. E o louvor tocava ali. E de repente o louvor acabou e começou a mensagem. Começou aquela mensagem daquele pastor que já é a segunda vez. Ele ministrou. E nós levantámos-nos. Não foi, Luzia? Deus tem nos dado visão para ver o exército dele, mas também nos tem dado visão para ver o exército do inimigo que vem contra nós. Irmãos, isto é uma grande obra. O Senhor hoje me levou à passagem do Mar Vermelho e Ele me mostrou a plenitude da palavra, atravessando o Mar Vermelho e chegando lá à Terra Prometida, chegando lá onde Deus tem tudo para nós, onde Deus tem a salvação da nossa família, onde Deus tem o crescimento, onde Deus tem as bênçãos. Deus me mostrou e me levou a essa passagem, e eu orei sobre essa passagem. Irmãos, vamos nos manter, não é só eu e a Luzia, porque a obra é da igreja, não é minha e da Luzia. A obra é da igreja e o fruto vai ser da igreja. Deus vai dar frutos independentes a cada um, mas a obra vai ser da igreja. O fruto é a igreja, a plenitude da palavra, que o vai receber. Amém, irmãos? E eu sei, nós sabemos que todos vocês estão com o Espírito conosco. Vocês podem não estar presentes, mas nós sabemos que a Igreja Cristã, a plenitude da palavra, está nesta grande obra. Amém, irmãos? Continuem a orar, continuem a clamar, continuem a pedir por nós, continuem, porque a colheita vai ser grande. E nós vamos passar o Mar Vermelho, irmãos. A Igreja Cristã, a plenitude da palavra, vai atravessar o mar sem um fio de cabelo se quer se molhar. E nós vamos recolher. Nós vamos recolher, ouviste, pastora Maria? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, amém?
vou falar por ontem que eu não vim, vou falar por hoje, tá bem? Amados, isso que a Laura falou e que o João Paulo orou aqui me deixa muito feliz, porque no início das primícias eu pedi à igreja para aqueles que estão trabalhando elevarem seus pensamentos e pagarem o preço de oração por quem está aqui orando, né? Porque as pessoas que estão aqui mais tempo orando são as que são mais atacadas, a gente sabe disso. E pedi que toda a igreja levantasse essa oração. E eu agradeço a Deus porque não só a igreja ouviu a voz do pastor e obedeceu, como a igreja está toda movida de um só sentimento, né? Que é apoiar uns aos outros. Essa é a nossa função aqui na Terra, apoiar uns aos outros. E como Laura acabou de dizer, não é a Laura e a Luzia, é a plenitude. E Deus permitiu que elas duas estivessem aqui mais à frente, e eu louvo a Deus por isso, é porque as primícias eram de Deus. Imagina que Deus manda a gente fazer as primícias e não providencia a gente para estar aqui. Deus sabe dos nossos afazeres, sabe de tudo. E eu louvo a Deus por isso, e louvo a Deus porque toda a igreja está no mesmo sentimento, de abençoá-las, né? Tem irmãos que trazem sopa, comida e sopa e lanche, cafezinho, nata, bolos, lasanha. Glória a Deus. Deus lasanha, é bom. E eu vi essa semana, é o mínimo que a gente pode fazer para recompensar de alguma forma a quem está ali pagando preço pelas nossas famílias, no nosso lugar, porque nós não podemos, porque temos isso, temos aquilo, é ao mínimo. E eu digo, glória a Deus, é isso mesmo, é o mínimo. E mensagens de força, de ânimo, pois isso é maravilhoso. Por quê? Porque somos um só. Somos a plenitude da palavra, somos a igreja de Cristo. E Deus deu as primícias para nós. E está sendo bênção, está sendo maravilhoso. E eu tenho ouvido os testemunhos em casa, quando não estou aqui. Fico muito feliz e hoje quero testemunhar também. Como todos sabem, da Ana Júlia, né? A pele, aquela coisa toda que eu sofro com as alergias, que ela sofre, né? E consequentemente eu e vocês também, ao ouvirem as alergias que ela sofre. Duas coisas me aconteceram essa semana. A primeira é que fui na farmácia comprar um antialérgico para ela e encontrei uma mulher, do nada ela estava vendendo produtos lá e ela começou a falar de produtos para mulher, né? E eu perguntei sobre criança e chegamos na pele atópica, que é o tipo de pele que a minha filha tem. E graças a Deus, pela primeira vez em 5 anos, encontrei alguém, sabe, com experiência para me falar sobre pele atópica, porque não só ela é farmacêutica, como a filha dela também tem a mesma coisa que a Ana Júlia, e exatamente a mesma coisa de Ana Júlia. E ela me deu dicas preciosas que eu me encontrei ali. Tudo que ela falava que acontecia com a filha dela, eu me encontrei. Eu até pensei, meu Deus, só pode ter sido tu que enviaste essa mulher para mim. E eu não tinha, naquele momento, dinheiro algum para comprar aqueles produtos que ela estava. Normalmente eu gasto 20 euros por hidratante de Julinha. E ela estava lá oferecendo um hidratante e um gel de banho, os dois por 24, que era justamente a promoção que ela estava fazendo. E eu pedi a ela que esperasse um pouquinho, que eu ia lá no meu banco. O meu banco foi uma mensagem enviada, banco, deposita aí, transfere, faz alguma coisa que eu tô lisa. E o banco na hora transferiu, porque comigo é assim, o banco transfere na hora. E eu voltei lá e comprei, não podia perder aquela oportunidade. O fato é que o creme foi muito bom, todas as feridas que a minha filha estava na pele saíram no dia seguinte mesmo. E eu fiquei feliz porque só pode ter sido de Deus aquela mulher ali naquele momento. E todos sabem também que foi medicado para a Júlia uma vacina antialérgica, que segundo informações custava em volta dos 400 euros. E já faz um mês que eu estou com essa receita, pensando, como é que eu vou 400 euros uma vacina de alergia para a menina? Só que Deus, né, me usou pessoas para me dizer, pastora, vá pela fé. O justo vive pela fé. Envia essa... A gente não sabe se o preço é esse mesmo. Envia e ora a Deus. E há de ser bem mais barato do que isso. E antes de sair de casa eu recebi um retorno de que a vacina custa 186, ou seja, menos da metade do que eu imaginava. E eu já saí de casa feliz, eu vou testemunhar que Deus é bom, mas ao chegar aqui eu já descobri também que Deus já pagou mais do que a metade da vacina. E eu tenho certeza que foi Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus providencia tudo nas nossas vidas. Mesmo que você peça uma cura e Ele não te dê aquela cura, mas Ele vai providenciar meios de você viver com aquilo, de você sofrer menos. Alguma coisa Deus vai fazer, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem.
Ele tem feito isso nos seus braços. Amém. Ele tem feito isso na vida da minha irmã, não é? Que testemunhou aqui que só um pulmão funciona, mas eu creio que esse pulmão dela, só um funciona por 2. Amém. Por isso eu quero glorificar a Deus por isso, e Deus é muito bom. E durante essas primícias, o inimigo tem atacado muito, tentando deixar minha filha doente, tentando que eu não esteja aqui, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, e eu tenho obtido vitória, em nome de Jesus. Pode vir, amada. Amém. Deus é bom. Glória a Deus. Então, Deus tem operado e eu tenho que contar a bênção que Deus faz. Vou resumir para andar mais rápido. Eu quero contar para os irmãos que 3 anos atrás eu fui presa, eu e o meu marido, porque a gente foi roubado e deu queixa. Lugar do ladrão ser preso fui eu, Moisés. Ficamos presos inocentemente na cadeia, sério. E eu então ligava para o meu patrão e chorava. Ai, que eu estou preso. E ele brincava e ia. Ninguém acreditava que eu estava presa. Fiquei presa assim, irmãos. Então acontece que era o rapaz que lá da minha senhoria que roubou de nós deu queixa. E depois o rapaz fugiu. Depois não chegou carta na minha casa. E o rapaz foi pego e depois teve audiência no tribunal. Nós não compareceu e nós foi preso por não comparecer, mas nós também não sabia, não é? Tudo bem, eu fiquei aqui nesse posto e depois fui presa uma noite, presa. Isso é um testemunho que eu tenho que contar para os irmãos, tudo que eu tenho passado aqui em Portugal. Mas tudo tem um porquê. Então fui presa e fiquei, no outro dia levantei com o cabelo desse tamanho. E levantei e pronto, e fui, chegou lá, estava o réu. Aí eu nunca tinha entrado no tribunal na minha vida, nunca tinha entrado no tribunal. Então eu disse assim, começou a falar e eu fiquei sentada, ela disse, tem que levantar. Eu nunca tinha ido no tribunal e eu levantei. Ela disse assim, você jura que vai falar somente a verdade e a verdade? E eu sim, juro. Então começa a contar a história. Eu disse, ele pegou a bicicleta do meu marido e ele falou que ia bater nele. Ele falou, não, a senhora não pode falar isso. Eu falei, não, a senhora falou para mim jurar para não mentir, então eu não vou mentir. Perante a juíza, começou tudo a rir. Porque a juíza disse que não era para mim mentir. Depois, quando eu comecei a contar a história, aí a senhora não pode falar isso aqui. Eu falei, mas eu não posso mentir, porque a verdade é essa. Então continua. Então tudo bem. Aquela juíza e aquele rapaz que estava sendo julgado, então a juíza deu 3 anos de pena para ele, por aquilo que ele tinha feito comigo. E eu disse, pronto, mas como eu fiquei presa, hoje eu perdoo o rapaz. Os 3 anos que ele vai ser pego, eu já paguei por ele, eu e meu esposo. Ficou todo mundo, mesmo até meu esposo disse, você é muito boba, como é que você perdoa um criminoso? Eu disse, Jesus mandou perdoar. E eu perdoei. E hoje, esse rapaz é que me ajudou. Eu tinha um talão de luz para pagar 111 euros. Todo mundo sabe que foi cortado do meu salário. E eu não sabia como é que fazia. E então estava muito em pânico, de manhã cedo saiu meu esposo e eu estava a chorar. Aqui estava os irmãos a orar, mas eu estou orar em casa, aqui também para aqui. E veio na minha memória que eu lesse o Salmo 90. Eu estava a ler o Salmo 90, não sei porquê, mas estava a ler o Salmo 90. E quando terminei, o rapaz bateu na porta e disse, que foi, mãezinha, está chorando? Eu disse, um pouco a vida. Contei o caos para ele, ele disse, pega o talão para mim, faz favor. Chegou com o talão pago de luz. Então, quer dizer, é aquele rapaz que eu perdoei, o Senhor hoje mandou ir me ajudar. Então, por isso, nós não devemos jogar nenhum bandido. Todos aqui confiem em Jesus Cristo, que Jesus Cristo usa um bandido, porque ele já está pronto, já está solto e já pagou a pena dele e já está a receber a pensão dele, porque também é doente. Então ele falou para mim, eu fico com fome, mas a mãezinha não fica. E depois disso ainda arrumou uma sucata para o meu marido, de graça, é para você. Então quer dizer, meu perdão, hoje ele viu que para que o meu perdão valia. Valeu muito. Então nós temos que perdoar. E aqui nessa permissa, o diabo está levantando de toda maneira. Ontem nós estava saindo para vir para aqui. E a gente só está com o carro, passando toda a dificuldade. E nós saímos, o carro quebrou. Pronto, arrebentou não sei o que, o carro. Então, eu disse, meu marido disse, eu tô manco.
Eu tô manca. Eu falei, pois eu vou manca para a igreja. Eu vou de a pé. Mas o diabo não pode comigo, porque ele não vai fazer. Eu vou em nome de Jesus. O meu pulmão vai dar conta de voltar. Se meu pulmão não der conta, ele vai e o pastor me traz em casa. Mas eu vou em nome de Jesus. Você fica aí. E ele assim, aí eu também vou. Quando nós vai saindo, o irmão chegou e ele falei assim, olha, liga para fulano. Quando ele ligou, não vou buscar vocês agora. Tinha pedido a irmã Luzia, que é prova disso, que ela sabe. Mas eu disse, diabo, tu não vai fazer eu perder um dia dessa vez. Porque nós temos que confiar em Jesus Cristo. E Jesus Cristo está fazendo grandes bênçãos aqui, na minha família, em todos os lugares, através das nossas orações. Quero contar para os irmãos grande coisa. Mas são coisas grandiosas. São coisas grandiosas que está fazendo na minha vida. E meu talão de luz nunca foi tão pago, tão rápido. Nem quando eu ganhava meu salário, pagava tão cedo. Pois ele foi pago hoje. Glória a Deus e agradeço a Jesus por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Amém. Deus é bom. Ai, Deus, tu és bom, Senhor. Estou até sem palavras. Pessoal que está em casa quer ouvir, Deus. Há 6 meses que eu mudei para um apartamento pequenito aqui perto, porque onde eu morava, que através de mim lá teve essa bênção, foi vendido. Eu também estava orando para que fosse vendido rápido e sem intermediários, e graças a Deus foi assim. E pronto, onde moro agora não tem compartimentos para eu arrumar as coisas, não é? E eu tinha falado com João Paulo, íamos a fazer um negócio lá que ele fez na sua casa, e um dia acho que foi 2 semanas atrás, mais ou menos, que eu lhe disse, João Paulo, não vou fazer nada. Não vou fazer nada porque eu não vou permanecer aí. Eu não vou passar muito tempo aí. Eu falei fé. A ligação que recebi agora, e peço desculpa porque eu sou uma das que está mais atenta, mas como simplesmente me chama minha filha de Venezuela, não, às vezes não. E quando estou aqui já tenho falado com eles. Era uma senhora para alugar-me um apartamento aqui ao pé da igreja. Aqui ao pé da igreja. E todos hemos estado recebendo ataques do inimigo, mas também bênção de Deus. Quando começaram as primícias, eu bati com o carro vindo para a igreja. Só cheguei a casa para ir à casa de banho e tal, nem comi nem nada, pum, bati. Pronto. Graças a Deus o Senhor até se fez amigo meu e todo é uma bênção. E trabalha na mesma rama do que eu estou a trabalhar. Deus tem sido bom. E a quarta-feira que eu ia pregar aqui, comi no refeitório, falando da ousadia e de que é momento de falar e de dar a conhecer a Jesus, que é o que Deus tem estado a falar, porque para recolher é que sair a buscar, não é? Esse dia foi tremendo na empresa e nunca como no refeitório, muito pouco. Normalmente eu faço no carro porque essa hora posso comer rapidinho, orar e ler a palavra dentro do carro. Mas esse dia comi no refeitório e dei graças a muitas mesas com pessoas e eu inclinei o meu rosto e abençoei meus alimentos. A tarde toda foi zombando de mim as meninas que trabalham comigo. Foi tremendo, mas eu não estava nem aí. Eu vinha perceber essas burlas e essas coisas à noite, depois que acabou a pregação. Porque uma das coisas que eu lhe estava pedindo a Deus, guarda meu coração, não tenho tido tempo suficiente, mas tenho entregado tudo. Assim que guarda meu coração e minha mente, dá-me de tua paz. Essa foi a minha oração durante o dia todo, orando pelas pessoas que estão aqui. E eu dou graças a Deus. Deus está fazendo. O inimigo não está com os braços cruzados porque ele não está julgando, não está brincando a ser Satanás. Mas nós também não estamos brincando a ser igreja. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, amém? Em nome de Jesus. Também tenho testemunho para falar. Fala. Hoje, agora de noite, ligou uma senhora que nós, eu e João Paulo, conhecemos, a Elizabeth, a mãe do Arão.
Elisete. E o Aron, que é um amigo meu, que já tocou aqui, já pregou, já ministrou aqui com a gente. Estão morando em Lisboa. E ela ligou pra mim. Desde ontem tava tentando ligar pra mim, eu não sabia que número era. E eu resolvi atender. E ela disse que tem uma pessoa morando em Oiã. O nome dela é uma senhora chamada Dora. E ela tá precisando de oração nossa, né? Pela filha dela. Tem 9 anos de idade, também se chama Júlia. E tá sofrendo de epilepsia, né? E ela faz parte de outra igreja, de outro ministério. Só que esse ministério da outra igreja não consegue dar apoio para ela. Aí eu fiz apoio de quê? Apoio financeiro? Não, é pastorear mesmo. Ela tá precisando de pastores que venham pastorear. E eu fiquei feliz com aquilo porque é uma confiança muito grande. É uma pessoa ligar que é de uma igreja muito grande. Não vou dizer o nome, não precisa dizer o nome. Uma igreja enorme que tem vários lugares, não só em Portugal como nos outros mundos. No mundo todo, né, aliás. E a igreja não tá dando suporte para essa senhora, né? E o filho dela, que era baterista da igreja, tem 18 anos, acho que é o Lucas o nome dele, levou o pai para se converter e hoje está desviado, esse jovem. O pai dele se converteu, mas ele saiu do evangelho. E ela contou essa pequena situação. E o que eu quero agradecer a Deus é a fama que nós, como igreja pequena, estamos tendo na vida de outras pessoas. Que é o poder de Deus, que é a glória de Deus sobre nossas vidas. E que a gente possa continuar nessa união, nessa unidade que nós temos, não é? Na graça, na humildade, não é? Que nós temos, na sinceridade do que nós estamos falando, os pregadores, vocês também estão sentindo isso. Essa confiança que há em Cristo Jesus, e uma pessoa de Lisboa ligar para nós para irmos ao encontro dela. Ela pegou meu número, mas ficou com vergonha de ligar para mim ontem. E hoje a minha tia, eu chamo ela de tia, disse: olha, meu sobrinho, é o seguinte, aconteceu isso. Eu fiz: não se preocupe, amanhã mesmo eu vou ligar para ele, ou então minha esposa liga, e a gente vai entrar em contato com ela. E eu agradeço a Deus por isso, por essa confiança que as pessoas têm da nossa igreja. Plenitude da palavra. Isso é muito bom mesmo. Tá certo. Sim, nosso carro todo. O carro de todo mundo, até o da Ângela. Em nome de Jesus. Amados, Pode falar. depois vamos orar por ela. Jesus. Amanhã nós vamos vamos fazer uma peça de teatro aqui que é muito importante, que tem tudo a ver com tudo isso que nós falamos hoje, com tudo isso que nós estamos vivendo. Não perca, amanhã às 7h30 nós vamos começar e apresentar essa peça. Os jovens nós, né? Eu sou jovem também, nós vamos apresentar essa peça. Amém? Não faltem, em nome de Jesus. Então vamos levantar a oração pela Dora e pela sua família. Quero dizer também a vocês que receberam a mensagem da Laura Vela, dizer que tem certeza que nós estamos orando por ela e que as orações estão chegando nos céus porque ela tem sentido alguma coisa na família dela. E eu fiquei muito feliz com essa mensagem, muito feliz porque nós estamos orando e Deus está movendo aí o coração do povo. Glória a Deus. Deus, obrigada, Pai, por tudo que Tu tens feito nesse lugar. Obrigada, Deus, porque vale a pena, Pai. Vale a pena, Deus. Nós Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, Deus, que Tu nos deste, Senhor. De estarmos aqui desde o início do ano, Pai, orando, clamando, com súplicas e oração por todos os santos. Sabendo, Deus, que Tu ouves, Deus. Tu ouves e responde a oração nesse lugar. E Tu fazes coisas, Deus, maiores do que as que pedimos, Deus. Maiores do que as que pensamos, Deus, porque os Teus caminhos são mais altos, Deus. Pai, nós Te agradecemos por tudo que Tu tens feito e por tudo que Tu ainda vais fazer nesse lugar, Senhor. Pai, nós clamamos como igreja pela vida da Dora, Deus, do seu filho Lucas, da sua filha Júlia, Pai. Deus, em nome de Jesus, traz eles para cá, Senhor. Traz eles para cá, Deus. Eu tenho certeza que Tu encaminhaste, Senhor. E que neste lugar, Deus, eles encontrem, Deus, aquilo que nós temos, que é Jesus de Nazaré, Senhor. Aquilo que nós pregamos, Deus, que é Jesus de Nazaré, Pai. Que é água viva, Senhor. Que é vida abundante, Pai. Em nome de Jesus, traz eles, Deus, para que nós possamos mostrá-los, Deus, a Tua glória, a Tua verdade, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, por essa família. Vai no coração deles, Deus. Não deixa que eles se percam, Senhor. Vai no coração do Lucas, Deus.
Que no momento que o pastor Tiago for falar com ele, Senhor Deus, ele se arrependa, Deus, e queira a Ti, Deus, e queira voltar aos Teus caminhos, Pai. Vai sobre a vida da Júlia, Deus, e cura ela dessa doença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Livra essa menina de todo mal, Deus, que ela seja um testemunho na Tua casa, Senhor. Que a Dora, Deus, possa testemunhar, Deus, que Tu a curaste, em nome de Jesus, Deus. Nós queremos ver essa família aqui, Deus, domingo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Deus, por tudo que Tu estás fazendo, Deus, nessas vidas, Pai. Obrigada pela resposta de oração nesse lugar, Senhor. Continua ministrando em nosso coração, Pai. Abençoa, Deus, o teatro de amanhã, Pai. Abençoa a vida desses jovens, Pai. Abençoa a vida da Tatiana, da Rita, Deus. Da Camila, do Micael, do Rian, da Milena, Senhor. Em nome de Jesus, enche-os, Deus, com o fogo do Teu Santo Espírito, Senhor. Aviva-os, Deus, e livra esses jovens, Pai, de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço, Deus, pela vida do Brito, Senhor, Deus, que está aqui de volta, Senhor. Oh, Deus, enche ele, Deus, com o fogo do Teu Espírito, Pai, que ele participe dessa mesma unção, Deus, desse mesmo amor, desse mesmo fogo que nós estamos sentindo e vivendo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, com toda sorte de bênçãos espirituais, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos despede, Deus, na Tua santa paz, Deus. Que tenhamos uma noite de descanso, Senhor, e um sábado de vitória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha, João, a hora que acabou, João. Pode chegar um pouquinho mais tarde amanhã.